Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Irmãos, graças a Deus porque nós estamos na mesma comunhão. O que o presbítero Ednei falou, o que o pastor falou, vocês vão ver que vai ser confirmação da palavra. Amém? Eu vou tentar ser breve, porque nós temos horário também, né? Amém? Glórias a Deus. A palavra de Deus que Deus me deu fica no livro de Josué. Abram sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14 e versículo 6 em diante. Vou estar lendo para os irmãos. Glórias a Deus. Aonde? Glória a Deus, enquanto os irmãos... Aqui. Glórias a Deus. Todos acharam? Amém. Então eu vou ler a palavra de Deus que diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jafoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Amém? Louvem a Deus com as suas palmas e podem se assentar, irmãos. Glória a Deus. Glórias a Deus. Então aqui, o que estava acontecendo naquele momento é que Calebe, o ajudador de Josué, o que estava acontecendo, eu quero relatar para os irmãos, que fica no livro de Números. Se os irmãos puderem abrir as Bíblias, no livro de Números, no capítulo 13 em diante ali, para nós entendermos o que estava acontecendo ali. Da vida de Calebe, eu quero falar um pouco nessa noite. E eu dei um título a essa mensagem, que a igreja precisa de homens como Calebe. A igreja precisa de homens como Calebe. O que aconteceu naquele momento? Ali no versículo 17, a palavra de Deus diz assim: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai as montanhas, vede a terra, qual tal é o povo e que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se é arraiais ou se fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei o fruto da terra. O que estava acontecendo naquele momento, que Deus tinha feito uma promessa para o povo dele. Tinha feito a promessa de que daria uma terra por herança àquele povo. E então Moisés, com todo aquele povo, manda 10 dos seus espias para aquela cidade de Canaã. Vai lá. Veja se é lá que tem, se é a terra que Deus nos prometeu, se é a terra que mana leite e mel, ao qual Deus nos falou. E então nos traga também do fruto dessa terra. E ali no versículo 25, diz assim a palavra: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Os irmãos que estiveram aqui ontem viram que o pregador mencionou do fruto. Ele disse que o cacho das uvas, que era o tempo das uvas, era de se carregar nas costas. Aqui a Bíblia não diz, mas o pregador ele usa ilustrações. Mas eram frutos verdadeiramente que deixavam o homem espantado. A terra verdadeiramente manava leite e mel. Irmãos, esses homens não precisavam de mais nada. Eles só precisavam disso.
saber que a promessa deles era aquilo, o alvo deles era aquele. Mas o que aconteceu com isso? Aconteceu que o povo, diz no versículo 28, aqueles homens que foram com ele, o povo, porém, que habitava nesta terra, a continuação do relato, que eles chegaram até Moisés. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles tinham visto a promessa deles, eles tinham visto a terra prometida, mas eles começaram a ver também as dificuldades, como foi dito aqui hoje. Eles começaram a olhar aquele povo que estava lá, eles começaram a ver as dificuldades que eles teriam para conquistar. Então, no versículo 30, acompanhe na sua Bíblia, olha o que diz Calebe. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele foi contrário a toda aquela situação. Tudo dizia para ele não. Mas ele estava de olho naquilo lá, que Deus tinha mostrado para ele. A promessa, a terra que manava leite e mel. Para ele não foi difícil de enxergar, mas para os outros sim. Para os outros foi mais fácil encontrar dificuldade. E então Calebe libera essa palavra de encorajamento. Ele libera uma palavra de fortalecimento. E a gente vê que muitos dos nossos dias falta isso. Falta Calebes dentro da igreja. Por quê? Porque as palavras contrárias, as palavras negativas, vamos dizer assim, elas são natural do ímpio, mas não do povo de Deus. Do povo de Deus não pode haver como posso dizer, essa murmuração contra as coisas, as dificuldades, porque nós não temos por vista como os ímpios veem, esse desencorajamento que estava acontecendo. E as palavras que seguem são mais palavras negativas. Olha no versículo 31, acompanhe. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Olha a palavra. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio de que passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens grandes de estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigante. E éramos nós próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero falar um pouquinho do que faz uma palavra negativa. O poder da palavra, ela pode ser maravilhoso, porque Deus criou todas as coisas através da palavra. Mas nós, muitas das vezes, não compreendemos isso e damos a nossa boca para o inimigo, para ele falar através das nossas vidas. O apóstolo Pedro mesmo é um exemplo, que ora o Senhor Jesus, ele ficava maravilhado e dizia: Pedro, verdadeiramente foi o Espírito que te revelou isso, foi o Espírito de Deus que te fez dizer essas palavras. Ora o repreendia: sai, Satanás, da vida dele, porque era o diabo que estava falando. E nós vemos, irmãos, que está acontecendo muito na vida do cristão. O cristão não tem vigiado com aquilo que ele fala, ele tem olhado, e isso é muito comum do ser humano, ser crítico. Nós olhamos o erro e percebemos o erro com muita facilidade, e aquele erro nós não podemos fazer nada, então nós começamos a soltar ao redor. E aonde nós estamos, nós inflamamos. E aonde nós estamos, nós acabamos fazendo, como a Bíblia mesmo nos diz, que a língua é um pequeno membro, que ela pode incendiar um bosque. Glórias a Deus. E essas palavras do desencorajamento, essas palavras negativas, elas fazem coisas terríveis no meio do povo de Deus. Primeiro, o desencorajamento. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de um espírito avivado. Nós precisamos de um espírito corajoso. Não precisamos de nada disso, desses espíritos de desencorajamento na nossa vida.
Nós podemos, nós cremos, nós temos um Deus que vai à frente, Ele que persevera por nós, Ele que luta por nós. Por que esse desencorajamento, muitas das vezes, dentro da igreja? E nós vemos isso, ele nos faz sair do propósito de Deus. O propósito de Deus para esse povo vai à terra. Eles tinham ficado ali 40 dias, era só 40 dias, cruzaram o deserto. Eles foram, voltaram, inflamaram o povo e ficaram 40 anos. Ele faz a gente sair do propósito de Deus. Deus tem um propósito para a tua vida. E aí você acaba, nesse intermédio do teu caminho, você olhando e liberando palavras negativas, e acaba você saindo do propósito de Deus. E aí, para Deus consertar a besteira que você fez, pode demorar um pouco mais. Você pode demorar um pouco mais para conquistar aquilo que Deus tem para você. Se você crê na promessa de Deus, e eu sei que você crê, você está aqui hoje porque você crê, você sabe que Deus vai fazer. Muitas das vezes a situação está dizendo que não, mas você está aqui porque você crê nisso que Deus quer para você. Para fazer você sair do propósito de Deus é muito fácil, mas persevere. Faz com que você queira voltar ao Egito. O que esse povo queria? O povo começou a dizer lá para Moisés: você nos trouxe aqui para nós morrer no deserto? Você nos trouxe até aqui para passarmos fome nesse deserto? Vamos voltar para o Egito, que lá é melhor, pelo menos nós trabalhando como escravos, lá é melhor. Lá nós temos alimento. É isso que você quer? Voltar a comer a lavagem de Satanás? Você sabe de onde ele te tirou. Você sabe do lamaçal do pecado que ele te tirou. E aquilo que você comia, você sabe que não é para você. Deus tem te dado um manjar. Muitas das vezes ele age conosco de uma maneira mais dura, mais severa, porque nos ama. Mas ele tem te dado o melhor. Ele tem te dado paz. Ele tem te dado a confiança. Ele tem te dado salvação. Amém? E o que essas palavras negativas fizeram também? Eu quero falar um pouco disso, dessas palavras negativas, porque nós vamos passar por algo maravilhoso, que é como Deus age na vida de um homem, que eu quero falar um pouco daqui para frente de Caleb. Essas palavras, elas causaram algo que Deus abomina. Repete comigo: Deus abomina, a murmuração. E era isso, irmãos, que estavam causando. Agora eu vou ler aqui no versículo 14, acompanhe na Bíblia. A minha Bíblia ela é um pouco diferente, a tradução dela, mas os irmãos acompanham que vão entender. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Olha o desespero que aquele povo causou. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha o que eles tinham feito. Irmãos, daqueles 10, Josué e Caleb, eles viram a promessa. Aquele restante viu a dificuldade. Eles viram aquilo que aos olhos carnais nós não podemos. Aquilo que aos nossos olhos são dificuldades tamanhas que nós não temos como enfrentar. Mas, como já foi dito aqui bem, o Deus que nós servimos, o Deus grande que nós servimos, Ele pode todas as coisas. Ele pode. A situação pode estar totalmente ao contrário. A situação pode estar difícil, mas Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Você crê assim? Glórias a Deus. Nós devemos reagir contrário às reações que inflamam a igreja, vamos dizer, nos dias de hoje. Devemos reagir contrário. Se nós estamos vivendo num vínculo de pessoas que estão sendo usadas, vamos dizer assim, pelo inimigo, nós devemos ter uma posição, irmãos. Nos colocar firmes com uma posição contrária a essas murmurações que estão acontecendo
quer no nosso meio, dentro da igreja, quer na nossa família, porque são palavras que vêm para derrubar, são palavras de maldição, são palavras de você não pode, você não consegue, você não é isso, não é aquilo. Nas famílias a gente vê mulheres que num momento de ira profetizam maldições na vida de seus filhos. Nós vemos muito disso acontecendo nos dias de hoje. Então, devemos refrear a nossa língua. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, eu quero falar também um pouco de Neemias. No capítulo 4 do livro de Neemias, os irmãos me acompanham lá também, vamos para o livro de Neemias. No capítulo 4, eu quero usar o exemplo dele também. Um outro homem que Deus deu uma perseverança maravilhosa, ao qual nós devemos imitar. Glórias a Deus. Aqui o que estava acontecendo no capítulo 4? Estava acontecendo que o Neemias tinha voltado à cidade de Jerusalém para reedificar os muros. E então, havia os povos asdoditas, os povos, aqui no versículo 7 diz que Sambalate, Tobia, o arábico, os amonitas, os adoditas, eles estavam inflamando para pelejar contra o povo de Israel. Diz assim a palavra, ó, mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios e os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém iam avante, e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Glórias a Deus. Então Neemias, ele estava reedificando o muro, ele estava reedificando a obra de Deus, e o inimigo se levantou contra ele. Mas, no versículo 14, a segunda parte, olha a palavra que Neemias ele libera para o povo dele. Ele diz assim, ó, não os temais, ali na segunda parte, ó, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. Você acha que você está lutando para se manter de pé, irmão? A luta é muito maior do que você está imaginando. Tem pessoas, como foi dito aqui também, que estão olhando para você. Tem pessoas que estão olhando para você o tempo todo. E você não está lutando simplesmente para se manter de pé, para conseguir alcançar algo de Deus. Você está lutando por seus filhos. Lembre-se disso. Toda vez que você pensar em desistir, toda vez em que você pensar em desanimar, pense, você está lutando por seu filho, por sua filha, por seus irmãos, por sua família, pela sua casa. Não é algo assim tão, eu vou abandonar tudo, eu vou fazer da minha maneira que se dane. Muita gente está olhando para você. Muita gente está preocupado com você. E Neemias, ele libera essa palavra de encorajamento para o povo. Não temais, lembrai-vos do Senhor. Lembrai-vos do Senhor, que é grande e temível. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, sabe qual que é o combustível desses homens? Josué, Calebe, o próprio Neemias, o próprio Abraão. Fé. Essa palavra, irmãos, fé. O firme fundamento daquilo que se não vê. Eu não disse que a palavra ia ser confirmação do que foi dito hoje? Fé. Esses homens agiam por fé. Muitas das vezes, irmãos, a situação está difícil. Mas se você liberar uma palavra no momento desse, você vai ver a situação mudar. Você vai ver o ambiente mudar. Você vai ver Deus começar a agir. Se você não se abater. Porque o diabo, o que ele quer? Ele quer oprimir. A arma dele que ele usa é aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Ele começa a falar e você acreditar. Daqui a pouco você vai se deixando ir ao chão. Quando vê, ele já está com o joelhinho em cima, te esmagando. Daqui a pouco ele está com o pezinho em cima e você não se vê mais como sair dessa situação. Ele quer te fazer uma pessoa inútil. Ele não quer de jeito maneira que você se levante e diga, aqui na minha vida não, na minha família não. Ele quer te desencorajar.
Ele quer te deixar uma pessoa que não se levante para fazer a obra de Deus, que não se levante para buscar algo melhor para a tua família, num trabalho. Ele não quer que você se levante de qualquer maneira. Ele quer ver você no chão. E é esse que é o contrário. Quando você vê que as lutas vêm, você perseverar, você ter fé. É esse que é o combustível de cada um desses homens que foi falado aqui nesta noite. Cada um desses homens aqui desta noite tiveram o mesmo combustível, que é a fé. Glórias a Deus. E então, no livro de Josué ali, aonde foi lido a palavra, glórias a Deus, eu quero voltar para o livro de Josué, no capítulo 14. Glórias a Deus, porque eu quero ler a segunda parte aqui de Calebe. Glórias a Deus. Aqui na segunda parte do versículo 10 em diante. Então, ali Moisés tinha falado no versículo 9: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor. Então as palavras de Calebe, aqui no versículo 10 em diante: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. 85 anos, e estou forte, e ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Ele estava falando com Josué. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para desposar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jafoné, Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jafoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverava em seguir o Deus de Israel. Glórias a Deus. Irmãos, olha o espírito que tinha em Calebe. Ele era um homem de 85 anos agora. E ele diz que ele estava com a mesma força que naquele dia que ele estava no deserto. Naquele mesmo dia que Moisés falou com ele, tal era o mesmo espírito que havia na vida dele. Com 85 anos. Olha como é a vida de um homem encorajador. Um homem que persevera na presença de Deus. O tempo pode passar, irmão. O tempo pode passar. Mas se Deus fez uma promessa, não é tarde, irmão. Não é tarde, você não está velho. Os teus sonhos vão se realizar. Se Deus prometeu, irmão, o teu sonho que Deus tem para a tua vida, pode passar o tempo que passar, vai se cumprir. Você não está velho demais. Você não está velho demais para fazer a vontade de Deus, para agir como agiu Calebe. Com 85 anos de idade, ele disse que o espírito dele era o mesmo de 45 anos atrás, que ele perseverava na vida de Calebe. Se coloque de pé nesta noite. Glórias a Deus. Irmãos, sabe o que representa Hebrom para Calebe? Representa a sua promessa sendo concretizada. Hebrom representa para Calebe muita coisa representa para ele. Representa uma vida abençoada com Deus, uma vida de perseverança com Deus, uma vida nos caminhos do Senhor a cada dia, enfrentando lutas. Tudo aquilo, irmãos, quando ele chegou em Hebrom, ele viu aquela terra lá, ele falou: está aqui a minha promessa. Conquistei, consegui, cheguei. E é isso, irmãos, que nós temos que lutar para conseguir. Não olhe para o caminho. O caminho muitas das vezes vai ser tortuoso mesmo. Mas olhe para a tua terra, olhe para Hebrom. Deus tem um Hebrom aqui para cada um de nós. Deus tem um Hebrom para cada um de nós. E você não está velho. Você não está velho para sonhar. Você não está velho para conquistar. Você pode conquistar a terra, sim.
deixa esses pensamentos contrários de lado nesta noite. Deixa todos esses pensamentos contrários dessa noite e começa de novo. Começa de novo. Qual que é o teu ministério? Começa de novo. A partir de hoje diz: Senhor, eu quero ter um espírito como o de Caleb, um espírito avivado, um espírito que persevera, um espírito que já enfrentou tantas dificuldades, tantas lutas, mas vai prosseguir. Um espírito que vai prosseguir em te servir, em estar na tua presença, em perseverar contigo e receber também de ti. É esse encorajamento, irmãos, que eu quero passar para a igreja esta noite. É esse encorajamento, porque nós estamos vendo o inimigo agindo de uma maneira muito grande em ofuscar o brilho que há nos crentes. Ele está querendo deixar os crentes todos paradinhos, sem incomodar. Irmão, você tem que incomodar o inferno. Você tem que incomodar. A partir do momento que Deus te chamou, irmão, você é um soldado, é valente. Então se coloque na tua posição. Deus me deu para dizer algo para vocês que foi da parte de Deus. Você não tem nada para ser um vencedor, mas agradou a Deus te fazer um. Eu vou ler de novo. Você não tem nada para ser um vencedor, mas agradou o Senhor te fazer um. Glórias a Deus. No Salmo 103 também. Glórias a Deus. Só para eu estar concluindo essa mensagem. Do versículo 1 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça nem um só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, que te farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que farta de bens a tua velhice e de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra que Deus me deu para a igreja. Os irmãos que me conhecem sabem que se Deus quiser me usar para exortar, eu estou aqui. Mas Deus quis dar uma palavra dessa para vocês essa noite. Agradou a Deus juntar cada um de vocês que aqui estão e dizer isso para vocês. Ser forte, ser corajoso, persevera, porque a luta pode vir, mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Louve a Deus com as suas palmas. Amém, amados?